Senhor, queremos mais uma vez, ó Pai, pedir a Tua longanimidade e a Tua graça nessa longanimidade e falar aos nossos corações, ó Senhor Deus, corações muitas vezes lerdos, ó Senhor Deus, e negligentes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e esteja transformando os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra, Senhor, e aplicarmos ela em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor derrame a Sua graça sobre nós, ao ponto de abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, ó Senhor Deus, e, Senhor Deus, dominar sobre o nosso espírito, Senhor Deus, que muitas vezes, ó Senhor, é um espírito contrário à Tua palavra. Senhor, tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, Pai. E esse momento, Senhor, é um momento de instrução, é um momento de maior graça e maior misericórdia, Senhor Deus. É quando o Espírito Santo, Pai, no seu ministério, que é o ministério da palavra, Senhor Deus, do ensino, em iluminar corações, Senhor Deus, esteja atuando, Pai, de forma poderosa, Senhor Deus, na vida da Tua igreja, não somente por meio daquele que fala, que carece, Senhor Deus, da iluminação e da direção do Teu Espírito para a exposição da Tua palavra, como também o Teu povo que ouve, Senhor. Faça com que a Tua palavra chegue ao coração não somente dos homens e mulheres dessa igreja, mas das crianças também, dos infantes também. Na sua mais tenra infância, que essa palavra esteja também ecoando seus ouvidos e que essas coisas estejam sendo guardadas no coração do Teu povo, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 13, agora nos versos 23 e 24. E eu me preparei hoje para falar do verso 23 e somente o início do verso 24, né? Apesar de ser um tema que nós já discorremos, né, várias vezes a respeito desse tema, que é a disciplina, retirada aqui do contexto, né? Nós vamos perceber que temos muita coisa também a descobrir aí com a exposição de Provérbios, dentro do contexto do livro. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler do verso 20 até o verso 25, que é a última subunidade desse capítulo. Diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro de insensatos se tornará mau. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa herança aos filhos dos filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. A gente vai ver que esses dois provérbios do verso 23 e verso 24, eles vão qualificar os versos 21 e 22 respectivamente. E nessa perspectiva, eles vão dizer, em primeiro lugar, a tirania vai impedir que o princípio da retribuição se concretize com precisão matemática, ou seja, isso por causa do juízo de Deus. Quem trabalha muito, por vezes, não vai receber de volta como deveria os lucros do seu trabalho. E depois, no verso 24, que a disciplina baseada no amor entre as gerações garante a transmissão bem-sucedida da riqueza dentro da família. Então, o homem de bem deixa os seus filhos, herança aos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo, que retém a vara, aborrece seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. E nós vimos que essa herança vai além de bens materiais, que essa herança é uma herança espiritual também.
E é dentro desse contexto que nós vamos ver aqui, né, esses dois versos. Só quando nós falamos que eles qualificam, né, o verso 23 estará fazendo um paralelo com o verso 21, a desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. E nós vamos perceber que nesse texto nós vimos a questão da retribuição do Senhor, né? E o verso 23 vai mostrar que muitas vezes essa retribuição não vem no momento em que esperávamos, e ela às vezes ultrapassa essa vida, e com certeza ela virá. Diz assim a palavra do Senhor: a terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. Sem fazer menção direta ao Senhor aqui nesse texto, porque nós vamos ver que é o Senhor quem retribui essas coisas, o verso 21 também não faz uma menção direta ao Senhor, personificando a desventura e a recompensa, mas nós percebemos ali que é o Senhor quem retribui o bem e o mal, né? Para nós, isso se torna muito claro para nós. Eu não sei se no meio do povo de Deus, né, essas coisas daquela época seriam tão claras assim, creio que sim, mas é bem oportuno lembrar que os pagãos ao redor do povo de Deus, eles tinham essas coisas como a sorte seriam as coisas boas, e como o mal, algo personificado, como um Deus, né? Como um Deus. E aqui você vê essa personificação dessas coisas, né? Como uma metáfora para mostrar, de certa forma, que é Deus quem traz essas coisas. Literalmente, ou poeticamente falando, melhor dizendo, né? Eles são personificados, mas nós vemos no texto claramente que essas coisas vêm da mão de Deus. É o Senhor quem retribui o bem e o mal. E nesse verso nós vemos que Deus proveu a terra ao seu povo de tal maneira que há alimento em abundância para o pobre diligente, ou seja, aquela pessoa que trabalha, aquele que se esforça e labuta para produzir algo. Então, na sua pobreza, na sua limitação, ele será abençoado, ele será abundante. E nós vamos ver isso largamente em Provérbios, lá em Provérbios capítulo 12, verso 11 e 14, a palavra de Deus diz assim: o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. E lá no verso 14, cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. É interessante nós só colocarmos aqui uma observação, que a palavra de Deus, lá no Salmo 127 e 128, e não somente ali, mas pontualmente ali, diz que o nosso sustento é garantido pela mão do Senhor, porque somos filhos, porque somos herdeiros do Senhor, porque herdamos uma herança celestial. E lá em Deuteronômio capítulo 28, o Senhor já avisava o seu povo de que se eles violassem a lei, as maldições com relação ao pecado viriam sobre ele. Mas se o povo de Deus obedecesse os mandamentos, os decretos do Senhor, a sua aliança garantiria um bom futuro, uma boa colheita, uma vida próspera. Nesses dois versos que nós citamos aqui, de Provérbios 12, 11 e 14, o primeiro versículo citado fala da diligência no trabalho e os frutos dessa diligência. E no verso seguinte, o outro verso, o provérbio fala mais especificamente da retribuição dada pela providência divina.
O que lavra a sua terra será farto de pão, a diligência no trabalho. O que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído, ou seja, vem da providência divina, vem da mão de Deus. E nós vamos perceber que esses dois versos falam do mesmo tema aqui apresentado no verso 23. Pois o trabalho do homem é abençoado por Deus, que o retribui conforme a sua dedicação e esforço, mas é antes Deus quem o recompensa, e isso deve estar muito claro na mente daqueles que são servos do Senhor. Matthew Henry, ele fala a respeito dessa diligência do homem da seguinte forma, ele diz assim: como uma pequena propriedade pode ser melhorada pelo empenho, de modo que um homem, ao tirar o máximo de proveito de tudo, possa viver confortavelmente nela. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre. Quem tem apenas um pouco, mas se esforça com aquele pouco e o administra bem. Muitos apresentam como uma desculpa para a sua ociosidade o fato de que tem muito pouco com que trabalhar. Mas quanto menor o campo, mais devem ser empregados o talento e o esforço proprietário. Isso terá um resultado excelente, que escave, e não precisará mendigar. A palavra de Deus está dizendo que até mesmo aquele que tem poucos recursos serão abençoados por Deus. E essa bênção virá por meio do seu trabalho. É a prosperidade e a abundância que o Senhor nos dá dentro dos nossos limites, ao ponto que ele fala que o Matthew, que trabalha, ou seja, que escreve, e não precisará mendigar, porque Deus o retribuirá conforme o seu trabalho. Mas esse verso aqui, ele vai além, quando ele nos mostra o que ocorre quando falta retidão. Por quê? Porque por vezes os tiranos dissipam, isto é, arruinam, e é isso que essa palavra quer dizer, dilapidam, esbanjam e fazem desaparecer os alimentos dos pobres por meio da injustiça. E o que nós estamos vendo aqui nesses versos? Qual é o pano de fundo que está por trás do verso 23, quando diz: a terra virgem dos pobres dá mantimento e abundância, mas a falta de justiça dissipa? Provavelmente esse campo aqui, terra virgem não arado, que ele chama de terra virgem, são os campos de pessoas pobres, ou a terra que um proprietário deixou sem arar e sem usar durante o ano sabático. E por que isso? Para que os pobres possam retirar o alimento dela. Isso era uma lei em Israel. Abra Êxodo capítulo 23, verso 10 e 11. Veja o que a palavra de Deus diz: 6 anos semearás a tua terra e colherás os seus frutos, porém no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Esse seria aqui o ano sabático. E o que seria um ano sabático? Seria mais ou menos assim. Eu vou ler um texto que mostra, que diz isso. Aquele homem que trabalhava a sua terra, o agricultor, ele passaria 6 anos trabalhando o solo e usufruindo dele. Ao término desse 6º ano, no 7º ano, ele deixaria de trabalhar essa terra. Eu não sei mais ou menos como isso funcionaria, porque eu não tenho os detalhes aqui, para dizer aos irmãos, mas aquela terra não seria trabalhada como foi trabalhada aqueles 6 anos. Ela iria descansar da lavoura, ela ia produzir os seus frutos, e esses frutos seriam colhidos, serviriam para alimento da família, para o sustento daquela pessoa e para os pobres. Levíticos capítulo 21, verso de 1 a 7 fala sobre isso. Esse seria o ano sabático. Quando nós falamos que
que um dos motivos para que o povo, um dos motivos principais para que o povo fosse levado ao cativeiro, fosse desterrado, um dos motivos principais, o que gerou outros motivos também, foi a falta da guarda do dia do Senhor e de tudo o que ele representa, porque naquela época não era somente o dia do Senhor, existiam semanas sabáticas, existia o ano sabático, existia o ano do jubileu, e essas coisas representavam também, apontavam para o sábado que deveria ser santificado. Veja o que a palavra de Deus diz. Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podará a tua vinha e colherá os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso, solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, não podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso os serão por alimento a ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Isso é muito interessante, porque veja como as prescrições do ano sabático estão juntas com a do ano do jubileu. E o que era o ano do jubileu? Eram períodos de 7 anos, 7 vezes 7. E aí no 50º ano, que era o dia do jubileu, haveria uma remissão completa com relação às dívidas, com relação à escravidão e até compra de determinadas terras, que essas terras voltariam à mão dos seus donos, porque ela não poderia ser transferida para uma outra possessão, para uma outra mão, caso em algumas circunstâncias ou aspectos muito peculiares. Por quê? Porque essa é uma herança que não pode ser passada. Isso tudo apontava para a nossa herança celestial. E aí a pessoa que comprava aquele campo, e comprava porque aquela pessoa empobreceu e teve a necessidade de vender, ou de se vender a si mesmo e tornar escravo, aquela pessoa que comprava aquele campo, ele não comprava aquele campo, ele comprava as messes do campo. E, findo aquele período, aquela terra voltaria ao seu dono, porque a herança da terra estava ligada à herança espiritual. E ninguém poderia desapossar um judeu, ou seja, um filho da aliança, da sua herança celestial. Mas veja aqui, abra Levíticos, capítulo 25, do verso 8 a 17, mas nós só vamos ler os versos 11 e 12, e logo após Levíticos 19, 22. Deixa eu abrir aqui, Levíticos 25. E 12, depois Levíticos 25, 11 e 12, e depois 25, 19 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Levíticos 25, 11 e 12. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colherei as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outro, o produto do campo comereis. Dos versos 19 a 22. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguro.
Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e colhereis a colheita anterior até o 9º ano, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Isso aqui é para explicar o que significa a terra virgem dos pobres. Dá mantimento em abundância. A essas duas possibilidades, está se falando de alguém que tem uma pequena propriedade, e Deus o abençoa nesse sentido, ou de alguém que tem uma propriedade, seja um grande latifúndio ou não, e que num determinado momento, que é o dia do ano do Senhor, não deveria se trabalhar a terra, ela também vai dar alimento em abundância. É interessante porque, até saindo um pouco do tema aqui, esse princípio, ele serve para nós hoje. Aqueles que estão preocupados com o seu salário, e aí querem trabalhar no dia do Senhor, porque acham que vão perder dinheiro. A palavra de Deus está nos dizendo que Ele vai nos abençoar no 6º dia de tal forma que nós não tenhamos a necessidade, no dia do Senhor, violar o seu dia por uma necessidade que nós temos, que é do nosso sustento e da manutenção da nossa vida. O Senhor vai nos abençoar. É a palavra dele que está aqui. Mas o que nós estamos vendo aqui, parece que no contexto de Israel, essa lei não foi uma lei que foi observada corretamente por eles. Abra Levíticos capítulo 26, verso 34, e veja o que a palavra do Senhor fala aí a respeito dos castigos da desobediência. Diz assim: então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Ou seja, o Senhor vai fazer a terra, o fez, aqui na realidade Levíticos é um pretérito em relação ao que iria acontecer no futuro, quando o povo seria levado para a Babilônia e para a Síria. Ou seja, a terra ia obrigatoriamente descansar, uma vez que eles não obedeceram à voz do Senhor, não guardaram esse dia e essas festas, esses anos. O Senhor ia obrigatoriamente fazer isso, fazendo com que eles fossem tirados da terra, por isso 70 anos. E aí ele continua: todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Aí o verso 35, verso 43, assim: mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. E aí você tem o texto falando dos castigos da desobediência. Abra 2 Crônicas, capítulo 36, verso 21, aqui falando do cativeiro de Judá. Vejam o que a Escritura vai dizer: para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. O que nós estamos vendo aqui para retratar o que a palavra de Deus está dizendo? A terra virgem dos povos dá mantimento em abundância. No contexto de Israel, a terra teria que parar 1 ano. O lavrador teria que parar de lavrar a sua terra para que a terra pudesse descansar, e assim produzir. E essas coisas estavam atreladas ao dia do Senhor, ao sábado, ao descanso solene de Deus, que se manifestava na vida de Israel de vários aspectos, como se manifesta na nossa vida hoje, no dia do Senhor. E o Senhor estava dizendo que o resultado viria, Ele iria abençoar o seu povo. A terra virgem daria esse mantimento, eles receberiam da mão do Senhor por meio do seu trabalho, e até mesmo quando a terra estivesse descansando, as bênçãos advindas da colheita. Essa era a vontade de Deus.
Mas o que eles fizeram? Eles não fizeram isso. Eles não obedeceram por falta de fé ou por ganância. E é o mesmo caso nosso quando nós, vou aproveitar aqui para falar do dia do Senhor. É o mesmo caso nosso quando nós não confiamos no Senhor para suprir as nossas necessidades e ultrapassamos nossos limites trabalhando no dia do Senhor. E eu estou falando daqueles que trabalham por opção. Não estou falando daqueles que trabalham por necessidade. E que necessidade seria essa? Você ser um médico, um farmacêutico, alguém que tira plantão. Eu não vou aqui dizer todos os detalhes disso. Mas quando você opta em trabalhar no dia do Senhor, você está pecando contra o Senhor nesse dia. E foi por isso que o povo de Deus foi desterrado. E todas as outras coisas foram advindas desse princípio básico que era o dia do Senhor. E no dia do Senhor o que se fazia? Nesses anos era um ano de festa e comemorações para lembrar aquilo que Deus fazia no meio do seu povo. E quando nós negligenciamos isso, estou aproveitando aqui para falar do dia do Senhor, esse não é o tema aqui. E quando nós fazemos a mesma coisa, deixamos por qualquer motivo que não seja de necessidade ou misericórdia, estamos pecando contra o Senhor. Estamos pecando contra o Senhor. E o pior, quando nós nos afastamos da comunhão, nós nos afastamos de Deus. É muito claro isso, muito fácil acontecer. Quando nós não estamos frequentando os cultos, a adoração, nós estamos esfriando. E é isso que acontece. Você e comigo, e com qualquer um, que se distancie do dia do Senhor. É por isso que a gente é chato nesse sentido, como pastores, de falar do dia do Senhor, de falar da necessidade de nós virmos aqui. Não é para agradar o pastor, o pastor vê que você vem de manhã e de noite, não. Você não tem que bater ponto na igreja. Essa não é a ideia, mas a ideia de uma necessidade, da sua necessidade e da nossa, da nossa necessidade e da nossa obrigação. Porque apesar de ser uma necessidade, é uma obrigação. O dia do Senhor para nós. É a forma como nós nos alimentamos da palavra de Deus. Negligenciar esse dia por qualquer motivo é estar atentando contra a sua própria alma. Você vai, como num regime, emagrecer e vai desfalecer se você tentar fazer uma dieta do dia do Senhor. Isso vai levar você à morte. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Por isso nós precisamos ser diligentes com relação ao dia do Senhor. Mas voltando aqui, o que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo nesse verso? Em primeiro lugar, que por meio do trabalho duro, os pobres ajuntam fartura de alimento. E é provável que os jovens ajuntaram aí alimento durante o ano sabático, mas infelizmente houve uma dissipação por meio de um comportamento injusto. E mais uma vez, duas possibilidades se abrem aqui para nós. A primeira, e que eu acho que essa seja a principal aqui, é que a tirania, ou seja, um governo tirano, seria um agente que furta o alimento dos pobres, que fora obtido honestamente por meio de um trabalho duro. E assim a falta de alimento para os pobres diligentes se deve à tirania e não às condições climáticas ou ao meio ambiente. Por isso que o Evangelho é inimigo de toda e qualquer ideologia
que não se fundamente ou que não tenha a influência nele. Olha que Bruce Waltke diz. Ele diz que sempre haverá pessoas pobres e tiranos que roubam o alimento abundante dos pobres, que deveria sustentá-los. E aí ele diz: um governo tirano traz uma destruição violenta quanto ao sustento do pobre. Diz mais, ele afirma que esse provérbio apresenta um corretivo salutar a uma interpretação e implicação simplista do princípio da retribuição declarado nos provérbios anteriores. Ou seja, a palavra de Deus diz que aquele trabalha vai receber do fruto do seu trabalho, que o Senhor vai retribuir o trabalho das suas mãos, mas às vezes isso não acontece. Por que não acontece? Porque a injustiça e o pecado entram no meio. E aí, por causa do juízo de Deus, o homem não recebe aquilo que deveria receber. E aí você vai dizer assim: ah, mas onde está a retribuição divina? E ele está explicando aqui. A falta de justiça dissipa. E aí você tem também, acima disso, a retribuição com relação à injustiça e ao pecado. E aí nós vamos perceber que a injustiça existe também nos dias de hoje. E aí a gente vai olhar esse texto, vai perceber que ele está projetando o princípio da retribuição para um futuro que pode estar além da morte física. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que em determinadas situações, em determinados casos, em alguns contextos, essa retribuição só virá além da morte, onde nenhum homem vai escapar. E por mais que o pecado traga o peso do pecado, a retribuição do pecado, a situação interna, moral, a consciência dessa pessoa, ela fique destruída. Externamente, muitas vezes, você não vê isso. É como aquele texto de Asaf. Eu olhava para eles, para os ímpios, eles riam, se alegravam, comiam e bebiam, eles quase resvaliam, mas quando eu olhei para o trono de Deus, eu vi a realidade. E aí ele fala da situação dos ímpios nessa condição de aparente abundância. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ninguém escapa. E nesse mundo nós recebemos, mas não totalmente. Não totalmente. Para muitos, não totalmente. Mas com certeza, todos receberão isso da mão do Senhor. É como se disséssemos assim: ele trabalhou duro, deveria receber o fruto do seu trabalho, mas não foi isso que aconteceu. E por quê? Porque um governo tirano destruiu violentamente, dissipou o seu trabalho. A palavra aqui no original significa destruir, consumir, varrer, esbanjou, dilapidou, arruinou a abundância do pobre. Mas o princípio de retribuição não é desfeito. Esses homens vão receber da mão do Senhor. E eu volto a falar nisso mais adiante. Mas uma outra possibilidade aqui é que o texto está se referindo a alguém, dono de uma pequena propriedade, como nós falamos antes, podendo tirar o máximo de proveito de tudo, mas que consegue arruinar tudo pela sua imprudência e a sua administração. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça dissipa. Matthew Henry, ele vai nessa linha, apesar de eu entender que aqui o texto fala do primeiro caso, mas é interessante também levar isso em consideração, porque é uma verdade. Olha o que ele diz:
como uma grande propriedade pode ser arruinada pela imprudência. Alguns há que têm muito, mas se consomem por falta de juízo, isto é, falta de prudência da administração do bem. Os homens compram mais do que podem, recebem mais pessoas ou se alimentam melhor do que o seu dinheiro lhes permite, ou têm mais servos que podem pagar, caindo em decadência, sem poderem aproveitar ao máximo que têm, ao tentarem juntar dinheiro para si mesmos, ou ao se endividarem com os outros. As suas propriedades são consumidas e as suas famílias são reduzidas, e tudo isso ocorre por falta de juízo. Seria um outro aspecto? Eu creio. E vou junto com Bruce Waltke nessa direção, que aqui ele está falando de um governo tirano. E o que nós podemos entender disso? Que a impiedade é a origem da dissipação da riqueza de uma nação. Por quê? Porque Deus está na causa de todas as coisas. Ninguém escapa desse juízo. Se você olhar para governos tiranos, governos totalitários, governos comunistas, você vai ver que as pessoas mais afetadas são quem? Além de toda a população, os pobres. Os pobres. Porque as pessoas que têm poucos ou menos recursos, elas podem viver daquilo que elas ganham, daquilo que elas produzem em abundância. É o que a palavra de Deus diz. O verso 23 aqui, ele combina com o verso 21 na sua primeira parte, quando diz assim: a desventura persegue os pecadores, ao observar que a tirania acaba com a abundância de alimentos disponíveis para todos. A desventura persegue os pecadores, a terra virgem dos pobres dá mantimento e abundância, mas a falta de justiça o dissipa. O que nós temos visto é que governos tiranos pelo mundo, é bem isso que o texto vai nos dizer, traz miséria e desgraça ao seu povo. Aqueles que são menos afortunados, os pobres são afetados, e outros entram na linha da pobreza por causa da tirania dos seus governantes. E aí nós vamos olhar a maldição que é o socialismo, o comunismo na vida do povo. Por quê? Porque os que estão no comando da nação e seus parceiros se alimentam do trabalho alheio. O povo trabalha, paga imposto, e eles utilizam isso para enriquecerem e não enriquecer a nação. Mas não são somente governos comunistas totalitários, mas também todos aqueles que agem de forma tirânica contra a sua população, e a consequência disso é a pobreza, como o livro de Provérbios vai nos falar. Olhem os países do mundo e percebam que onde existe esse tipo de comportamento, os países são miseráveis. Países que antes eram abundantes em riquezas. Bom, eu não estou aqui para levantar nenhuma bandeira política, mas a nossa perspectiva política, ela depende da nossa cosmovisão cristã. Uma cosmovisão cristã impossibilita nós, cristãos, de abraçarmos ideologias totalitárias, de abraçarmos ideologias que querem dominar, que querem exercer controle, que não dão liberdade às pessoas. O cristianismo vai contra isso. Por isso que é inimigo de todas elas. É inimiga do socialismo, comunismo, é inimiga da teologia muçulmana, e de
do nazismo e de todos os governos totalitários, onde a representação do povo se faz pelos seus governantes e o seu propósito é trazer benefício à nação, ao povo, e não como acontece no nosso país, onde a política e o bem-estar dependem dos partidos políticos. Os políticos trabalham para os partidos políticos, não para o povo. O interesse é partidário e não do povo, do bem-estar do povo. E apesar da perspectiva, que nunca vai ser perfeita nesse mundo, não ser essa, é dessa forma que acontece. Porque as leis e os institutos que se apresentam na nossa nação, tudo se volta para isso, aponta para isso. É só você ver aí o que a gente está vivendo com relação à gasolina, com relação a outras coisas mais. O governo que zera imposto. Eu nunca vi isso na minha vida. E as pessoas se levantam contra. Um governo gordo, obeso, monstruoso, que dificulta a nossa vida, pagando impostos que são excessivos e que não retornam para o povo, para a nação, mas vai para o bolso desses homens. A palavra de Deus está dizendo isso. A falta de justiça dissipa a riqueza das nações. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Mas ele continua aqui no verso 24. E aí nós vamos entrar numa temática interessante, porque falar em disciplina aqui parece estar fora de contexto, mas não, está dentro do contexto de todo o livro de Provérbios, uma vez que é um pai corrigindo o filho, é um pai instruindo o filho, é um pai instruindo o filho na palavra de Deus. Então, tudo aí converge para isso. E o verso 24 diz assim: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. E aí nós vamos ver que o verso 23 combina com o verso 21, e o verso 24, esse agora, combina com o verso 22, uma vez que observa que o patrimônio é transmitido com sucesso por meio da disciplina. E esse jogo que ele faz, quando nós lemos assim: o homem de bem deixa herança aos filhos, seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Percebam que eu falei no início que um é um exemplificador. Qual foi a expressão que eu usei? Mais precisamente, um qualificador dos versos anteriores. Ele vai qualificar essa herança, especificar essa herança que é deixada por meio da disciplina. E quando nós falamos em herança, no verso 22 nós percebemos, até para aquele jogo de palavras, não sei se você se lembra, herança e riqueza. Herança dá uma visão mais geral, riqueza seria uma visão mais específica também. O que está em consideração também, em primeiro lugar, é a herança espiritual, a herança celestial. E aí, dentro desse contexto, pais, entendam isso. Nós vamos perceber que a motivação pedagógica do Senhor que amou e seu método de castigo ponderado são úteis para os pais. A imagem da disciplina dentro de casa, da instrução dentro de casa, é a imagem da disciplina de Deus e da instrução de Deus na vida da sua igreja. Essa é a imagem da Escritura. Nós devemos perceber a necessidade, a urgência e a preocupação em transmitir essa herança
Por meio da instrução, por meio da disciplina. Essa é a imagem que nós vamos ter aqui na Escritura. A comparação, a nossa comparação da instrução e da disciplina dos nossos filhos é da instrução e da disciplina do Senhor. E não é uma opção, meus irmãos. Não é uma opção. É um mandamento. É uma obrigação. E também uma necessidade. Percebam que todo mandamento que é obrigação da nossa parte representa uma necessidade nossa. Uma necessidade imperiosa. Abra Provérbios capítulo 3, verso 12. Veja como essas coisas são colocadas em paralelo, ou seja, a disciplina do Senhor, a disciplina dentro de casa. E uma coisa que eu não anotei, mas na minha leitura de hoje de manhã, eu lembrei disso que eu gostaria de falar aqui para os irmãos. Que já disse, a disciplina é uma necessidade. Não tem como nós fugirmos dela. Ela deve acontecer, ela tem de acontecer. Não é uma opção. É uma necessidade. Eu não posso optar por isso. Vou optar por uma disciplina positiva, que é coisa do diabo. É sabedoria do mundo. Animal, terreno e demoníaca. Pessoal aí que está com criança sabe o que eu estou falando, né? Uma perspectiva nova aí. Não é bíblica. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. A Bíblia nos mostra claramente como deve acontecer essa disciplina. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, verso 12, 3:12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim é o Pai, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Ou seja, Deus repreende porque ama, o Pai deve repreender seu filho porque o ama. O motivo da repreensão é o amor do Pai. Esse é o motivo da repreensão. Da mesma forma que o motivo da repreensão de Deus é o amor dele para conosco. Veja Provérbios capítulo 11, verso 31. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Percebam assim, Deus, ele disciplina a todos. Por quê? Porque pode ser que você proteja o seu filho, como nós fazemos muitas vezes em determinadas situações. Eu não estou falando situações erradas não, de você proteger o seu filho. É seu filho, você vai protegê-lo, porque você não tem responsabilidade de proteger o seu vizinho. Se você pudesse fazê-lo, você até faria, mas às vezes você não tem. Numa situação você olha primeiro para quem? Para a sua família, né? Então está desmoronando aqui o prédio, você mora num apartamento, aquilo está caindo, a primeira coisa que você pensa, vou lá no vizinho salvar. Não, a sua família, os seus, você vai, pega os seus filhos, a sua esposa, leva lá para baixo, aí depois disso, você volta, agora eu vou ajudar os meus vizinhos. Esse é o princípio. Esse é o princípio aqui. E é isso que nós estamos vendo. Se o justo é punido, se Deus tem a preocupação de punir aqueles que são seus, Ele não deixa de fora, quanto mais aqueles que são perversos. Essa é a perspectiva divina. E essa deve ser a nossa perspectiva também. Compare aí com Deuteronômio capítulo 8, 5. Diz assim a palavra do Senhor: sabe, pois, no teu coração como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Diz assim: eu repreendo e disciplino o quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E
E o último texto, não precisa abrir, é para a disciplina, Hebreus 12:7, é para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. A Escritura está dizendo que esse momento desconfortável, esse momento ruim para o pai, deve acontecer porque ele ama o seu filho. Porque ninguém gosta de um momento como esse. Ninguém gosta desse momento de correção. Nem aquele que corrige, porque é preferível não corrigir. E às vezes nós fugimos disso, por quê? Porque nós não gostamos. Porque é desconfortável. E muito menos aqueles que são alvo da nossa correção. Mas tanto um quanto o outro devem entender que o amor de Deus está por trás disso. E se é algo feito com amor, por mais que seja doloroso, eu devo aceitá-lo, eu devo executá-lo. E eu faço isso porque eu amo o meu filho. Diante dessa realidade, o texto de Provérbios vai nos dizer que aquele que retém a sua vara de correção terapêutica, e é isso que a vara serve, de correção terapêutica, é aquele que odeia o seu filho. Provérbios capítulo 11, verso 24b. Veja o que a Escritura vai dizer. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Provérbios 10, 13. Nos lábios do prudente se há sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Levando em consideração esses dois versos, muitas vezes nós não gostaríamos de usar a vara da correção. Nós desejaríamos apenas que a nossa voz fosse obedecida, mas para aqueles que não ouvem os lábios de onde vem sabedoria, a vara é a única opção. Para aprender a obedecer, uma criança precisa se encontrar com a vara, porque se assim não for, não aprenderá a obedecer e a subjugar seus desejos em prol da vontade de Deus. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. A disciplina que nós aplicamos, a disciplina bíblica na vida da igreja tem um propósito. Um único propósito. Por mais que esse propósito ele se desfaça, melhor dizendo, em outros resultados, mas um único propósito: salvar um homem, um ser humano do inferno. O mundo corrige por uma questão pura e simplesmente de educação e bons tratos na sociedade, para que criança aprenda as regras sociais e as regras do bem viver de uma determinada sociedade. Nós não somos assim. Nós corrigimos os nossos filhos porque amamos ao Senhor em primeiro lugar, em segundo lugar porque nós amamos os nossos filhos e porque a disciplina e a correção vai livrá-los do inferno. Esse é o motivo. Esse é o motivo. Porque nós recebemos uma herança, e a exemplo da parábola dos talentos, nós teremos que devolver essa herança multiplicada, triplicada, quadriplicada para o Senhor. Abra Provérbios 23, verso 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu as fustigarás com a vara,
e livrarás a sua alma do inferno. Você entende o que uma sociedade sem Deus, ou como aquele livro Religião Sem Deus, e eu recomendo aos irmãos que leiam, que ele vai falar que direitos humanos não é princípio bíblico, a da monergismo. Leia Religião Sem Deus. Percebam como uma sociedade sem Deus, uma sociedade perdida, sem objetivos. Um homem que é ateu, deve estar distante de nós. E o único contato que devemos ter com pessoas como essa é para pregar o Evangelho e dar um testemunho vivo. Porque onde não existe o temor da religião, o temor simples da religião, e eu falo da religião cristã, até mesmo na sua distorção, que é o catolicismo, o homem é entregue a si mesmo. Não existe regra, não existe princípio. É ele quem faz as regras, é ele quem faz os princípios. Por isso que nós vemos perversões na nossa sociedade. Porque os homens que não têm religião e que não temem a Deus, não têm respeito pela religião, estão lá. Estão lá. Estão governando o nosso país. E nós precisamos ter cuidado com isso. Eu não estou dizendo que crente vota em crente, não. Tá? Mas a nossa cosmovisão cristã, religiosa, vai moldar todas as outras. Tudo que a gente pensa de sociedade. No Egito, percebam aqui o princípio que a Escritura mostra de ser um princípio onde a sabedoria humana transita constantemente. É lógico que não de forma perfeita, né? No Egito, a palavra educar era acompanhada do determinativo de um homem segurando uma vara. Isso em um livro, em uma obra que tinha o título Termos Egípcios e Características em Hebraico Bíblico. No papiro Anastasis III, proveniente da 19ª dinastia do Egito. É bom dar esses informes, esses endereços, para você perceber que isso é um princípio universal. Um pupilo advertia: o ouvido de um menino se encontra em suas costas, ele atenta para aquele que bate nele. E eu sempre digo aqui, quando vou falar sobre disciplina bíblica, que o ouvido de uma criança está no bumbumzinho dele, e que com o tempo, no uso da vara, ele vai subir para a cabeça. E apesar de nós não concordarmos com o modo como esses antigos corrigiam seus filhos, o princípio da correção com vara está presente e é reconhecido como um remédio para aqueles que não têm senso, para os faltos de senso, como os nossos filhos. Veja Provérbios capítulo 10, verso 13. Olha o que a Escritura vai dizer: nos lábios do prudente se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. E quando nós olhamos esses textos antigos, a Escritura falando disso, e desses textos antigos, nós não podemos olhar para eles e julgar os antigos pelo modo como vemos as coisas hoje, até mesmo iluminados pela graça de Deus. Isso seria um anacronismo. Mas olhando para aquele período antigo, naquele tempo se castigava um escravo, um homem tolo, com varada nas costas. E nas culturas antigas como a egípcia, até mesmo os filhos levavam varada nas costas. E aí cabe abrir um parênteses aqui, dizendo que a Escritura nos dá princípios para usar a vara de tal modo que demonstre ao mesmo tempo a severidade e a graça de Deus e o amor de um pai. Veja o que Hebreus capítulo 5, verso 8 vai nos dizer. E perceba um princípio bíblico
da vara está presente aí. Ou seja, por meio da dor, por meio do sofrimento, vem a experiência. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu não vou explicar o texto de uma forma geral, mas todas as vezes que nós falamos da humanidade do Senhor Jesus, da sua pessoa, nós precisamos lembrar que ele é homem completamente e é Deus completamente. Quando eu disse aqui no início que ele, como homem, sofreu e sabe o que é padecer, como diz a Escritura, homem de dores sabe o que é padecer. Eu não estou dizendo que não havia necessidade de ele passar por essas coisas. O que eu quero dizer é que para o Senhor se compadecer de nós, como ele se compadeceu, o Senhor Jesus não teria que sofrer. A compaixão de Deus está antes do sofrimento. O sofrimento de Cristo é consequência necessária da sua compaixão por nós. Por quê? Porque alguém precisava pagar o preço do pecado. O Senhor Jesus não precisava obedecer, ele conhecia a obediência. Mas ele passa essas coisas como também exemplo. E porque é homem, e por ser homem, ele está submetido às leis que Deus estabeleceu para os homens. Em suma, nós podemos dizer que esse texto nos mostra que Cristo fez isso em nosso benefício, para nos apresentar o exemplo e o padrão da sua própria submissão, mesmo em face da própria morte. Ele renuncia à sua própria vontade e entrega-se de tal modo ao Pai que espontaneamente e voluntariamente enfrentou a morte que temia tanto como o homem. Sendo assim, essa passagem vai nos dizer que pela experiência dos seus sofrimentos, Cristo nos ensinou até onde devemos nos submeter e obedecer a Deus. E esse é o mesmo princípio da disciplina aqui, meus irmãos. Aprender pela experiência dos sofrimentos que somos acometidos por causa da nossa condição. Calvino vai dizer, comentando Hebreus, que é justo, pois, que mediante seu exemplo, sejamos ensinados e preparados por todo gênero de sofrimento e, finalmente, pela própria morte, a prestar obediência a Deus. É por meio dos sofrimentos que nós vamos aprender isso. Davi vai dizer lá no Salmo 119, 71, que a aflição lhe trouxe ensinamento. Por isso, quando não se ouve a voz da sabedoria, a vara entra para aqueles que não têm bom senso. Olha o que Davi vai dizer: foi-me bom ter eu passado para a aflição, para que aprendesse os teus decretos. Precisamos entender que esse é o método de Deus, santo, sábio e bom, para ensinarmos aos nossos filhos o caminho do Senhor. Devemos nos lembrar que nossos filhos nascem em pecado, com um coração maligno, cheio de estultícia e pecado. Salmo 51, verso 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, e que a vara tanto nos afastará da estultícia do coração humano, quanto do inferno. E aí você tem Provérbios 22, 15: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara a disciplina afastará dela. Provérbios 23, 13, 14: não retires da criança a disciplina, pois se fustigares com a vara, ela morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E só abrindo um parênteses aqui, não pense que eu disciplino meu filho. Esse texto não serve para você. Serve sim. Porque quando você não é consistente na sua disciplina, você está retirando dele a vara. Não se engane. Não se engane. E quando essa vara é retida mais do que o necessário, como nós vimos naquele texto da Escritura, que o que retém mais do que é justo, se ele há por pura perda,
haverá grande perda e corre-se o perigo de não haver mais solução para o seu filho. Vejam que Arricar, um sábio conhecido do Antigo Oriente, por volta do 5º século a.C., época de Senaqueribe, fala, dando uma instrução semelhante ao que nós temos aqui. Ele diz assim: não retenhas do teu filho a vara, do contrário tu não serás capaz de salvá-lo de sua perversidade. Se eu te bater, filho meu, tu não morrerás, mas se eu te deixar ao encargo do teu próprio coração, tu não viverás. Semelhante a esse texto antigo egípcio, nós temos um outro, ou seja, essa fala de Arricar, nós temos um outro texto antigo egípcio, de um papiro chamado Insigner 9.9, que afirma: um filho não morre por ser castigado por seu pai. Por isso os infantes são constantemente alvo da correção, porque a estupidez faz parte do coração da criança. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Eu vou dizer uma coisa para você. Como um homem experiente, apesar que a minha experiência não vale de nada quando ela está dissociada da Escritura, mas como homem experiente, vou dizer para você o seguinte: nossos filhos não vão obedecer quando o que desejamos vai contra a sua vontade, se não usarmos a vara da correção. Coloque isso na sua cabeça. Eles não vão nos obedecer. E não só isso, não vão aprender a renunciar aos desejos pecaminosos, e esse é o propósito da disciplina. Se não forem ensinados na infância a terem esse comportamento e a obedecerem incondicionalmente a Deus. Muitas vezes a nossa falha na desobediência parte da nossa falta dentro da nossa casa de uma instrução coerente e constante, não perfeita, porque nós não somos perfeitos. E todos aqueles que praticam a disciplina, ou seja, vivem a prática de vida cristã dentro de casa com seus filhos, percebem isso. Como vão aprender a renunciar desejos pecaminosos se não foram ensinados na infância a terem esse comportamento, a obedecerem incondicionalmente a Deus? Porque todo pecado ou toda transgressão que os nossos filhos cometem é, em primeiro lugar, não contra você, meu irmão, mas contra Deus. Vejam o que Matthew Henry diz sobre isso. Para a educação dos filhos naquilo que é bom, é necessário corrigi-los devidamente pelo que há de errado. Cada filho nosso é um filho de Adão, e por isso tem em seu coração aquela loucura que exige repreensão, maior ou menor. A vara e a repreensão dão sabedoria. Observe que é a sua vara que deve ser usada, a vara de um pai, orientada pela sabedoria e pelo amor, e destinada para o bem, não a vara de um servo. Essa semana eu passei por 2 ou 3 experiências assim, na minha escola. Em que tivemos a necessidade de chamar os pais por problemas disciplinares e por também sem vergonhice dos alunos, que estão em sala de aula e não querem escrever o trabalho, copiar, não querem fazer trabalho de casa. Uma turma de 40, 30 alunos, você não tem como especificamente trabalhar um por um. Mas com o tempo você começa a conhecer quem é quem. E ver que aqueles que são mais dedicados e aqueles que são completamente negligentes. Aí eu chamei, até acho que nenhum deles era um comportamento ruim, necessariamente falando. Isso é um comportamento ruim, mas
briga em sala de aula, desrespeito ao professor e tal, aquelas coisas assim, que é muito comum. E aí conversando com a mãe, e engraçado que todos eles mentiram a meu respeito e a respeito do que aconteceu em sala de aula. Aí eu converso com a diretora e chamo o pai, e aí eles ficam sabendo a verdade. Teve um aluno que disse que eu estava ameaçando alunos, um bilhetinho, nem contei isso para você, não queria te aborrecer. Peguei o bilhete, levei a direção. Fiz uma reunião de sala de aula com 5 alunos, aleatoriamente, ele, para falar na frente dele e para eles servirem de testemunho, porque é assim que tem que acontecer, né? A coisa está muito feia nas escolas, muito feia. E aí, ó, esse fulaninho disse isso, alguma vez, não, professor, que nada. Aí chamei a atenção dele e mandei chamar o responsável. Ele saiu da turma, né? Tiraram ele da turma e colocaram na outra. Quem é o professor da outra turma? Eu. Tudo bem. Tudo bem. E aí a mãe chegou. Conversei com ela e tal. Ela preocupada com o filho. Aí quando eu comecei a falar, ela virou e lepte no menino, na direção. E lepte. Eu fiquei com pena, me deu vontade de chorar. Eu só não ia chorar ali porque não dá, né? Apesar dele merecer, ela não deveria ter feito nem ali e nem daquela forma. Uma outra situação semelhante, a menina também não quer copiar o trabalho de casa, não quer copiar nada, chegando no final da aula, cadê o trabalho? Não, vou ali e já volto, tem que terminar de copiar aqui. Terminou, está descendo a escada, você terminou? Não terminei. Não, o que ela disse? Terminou? Terminei, deixa eu ver seu caderno. Aí ela virou, batendo o pé e chorando, subiu para a sala. Começou a chorar em sala de aula. Aí eu mandei todo mundo embora, pode guardar o material. Desci com ela, ela desceu na minha frente. Aí disse para a diretora que eu não tinha deixado ela ir no banheiro. Aí chamei o responsável, tá lá na hora mesmo. Falei, a situação é essa, aconteceu isso. A mãe virou e lepte. Meteu-lhe a mão. Mais uma vez, quer dizer, eu fiquei envergonhado, a criança também ficou envergonhada, apesar de merecer a correção. E aí fui conversar com a diretora, ela disse isso, ela mentiu, essa não foi a verdade, aconteceu isso. O que eu estou querendo mostrar com isso? Não vou entrar no mérito das coisas, são pessoas que desconhecem, até crentes desconhecem o que é uma disciplina bíblica, o que representa isso, que é um momento de devoção. A disciplina é um momento de devoção, onde a palavra de Deus será lida, será falada, onde você vai orar com seu filho, onde você vai corrigi-lo, mas da forma certa, de forma honrosa, tanto para ele quanto para você. O que eles fizeram? Tudo errado. Apesar de seguirem determinados princípios. E sabe o que vai acontecer? Na maioria das vezes, vai dar certo. Na maioria das vezes vai dar certo. Porque apesar deles estarem fazendo a coisa da forma errada, eles estão se baseando num princípio bíblico de correção, de instrução. Apesar de não fazerem isso da forma correta, isso pode atrapalhar todo o processo, como atrapalha. Mas esses que têm pelo menos isso, que eu não posso assinar embaixo a forma como fazem, não posso fazer isso, porque isso contraria a palavra de Deus. Mesmo assim, eles vão aprender. Eles vão aprender que existe uma lei em que, se eu ultrapassar o limite, eu vou me dar mal. E é por isso que nós precisamos aprender como nós fazemos essas coisas. E como deve ser feito essas coisas. E a palavra de Deus está recheada de exemplos. Como nós devemos tratar esse momento, que eu volto a dizer, é um momento devocional.
E como um momento devocional, deve ser também um momento de culto. Entenda, culto no sentido de devoção a Deus. Porque os pentecostais esvaziaram o conceito de culto, que tudo é culto. Nós cultuamos a Deus aqui, no dia do Senhor. Agora a nossa vida representa essa devoção e aí expressa um culto, uma adoração, não porque é um culto formal, mas porque é a extensão e a representação do culto a Deus, trazendo sobre nós reverência, temor e amor ao Senhor. E por isso pode ser oferecido diante de Deus em culto as nossas vidas. É nesse aspecto. E só nesse aspecto. Na próxima semana eu vou parar por aqui. Nós vamos continuar falando sobre isso. E eu vou ressaltar o que significa aborrecer ao filho. O que retém a vara aborrece, ou seja, odeia a seu filho. Da mesma forma que a causa da disciplina é o amor. Porque o que retém a vara ama. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo ou disciplina, ou seja, é uma atitude de amor, da mesma forma que a ausência dela será uma atitude de ódio. E veja como é a ótica divina. Quando nós disciplinamos, nós causamos sofrimento e dor aos nossos filhos. E o fundamento disso é o amor. Quando nós, não, meu filho, não faça isso, vem cá e tal, vou dar essa balinha para você. Essa atitude de não colocá-lo numa situação como essa, não representa amor, mas ódio. E nós vamos ver isso a partir da semana que vem. Tá? Eu gosto desse assunto. Vamos orar para terminarmos. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor esteja nos dando sabedoria, Senhor Deus, nessas coisas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.